E o Vasco da Gama tem negociação adiantada com o centroavante grande. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana para todos vocês. Completar o giro de notícias, contar que o Al Hilal está de olho em Rayhan, atacante da seleção brasileira e do Bournemouth. A ideia do time saudita é despachar o Malcom e ficar com o ex-atacante do Vasco da Gama. O que você pensa do Rayhan jogando na Arábia Saudita? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? O Vasco tem negociações avançadas com um atacante de peso, nome e prestígio. Pelo menos foi isso que contou Flávio Dias, setorista do Vasco e dono do canal Atenção Vascaínos. O nome tem sido mantido em sigilo, até para não criar expectativa e mais do que isso, gerar visibilidade em adversários. A ideia é evitar leilão. O Vasco tem tratativas em uma série de posições e essa função do 9 é uma das maiores necessidades, até porque o Spinelli e o Brenner estão longe de resolver o problema cruzmaltino. Só para completar o noticiário do Vasco, contar que a busca por zagueiro segue emperrada, há muita dificuldade em relação aos nomes pretendidos pelo Vasco. Se a coisa não andou em relação a zagueiro e ainda não há definição em relação a centroavante, o Sousa dá para dizer que será atleta do Vasco. A operação vai custar somente ao Racing 6 milhões de dólares livres de impostos. O time argentino vai ter direito a 30 milhões e 400 mil reais. Essa operação, com todas as taxas e também comissão, vai ultrapassar os 8 milhões de dólares ao Vasco da Gama. Sousa assinará contrato com o Vasco até dezembro de 2029. O Giovanni Freitas pedindo para falar sobre o pacotão no Vasco. Sobre o Colídio, já há um acordo fechado entre Vasco e River, e o River precisa vender ou emprestar o Colídio para o Vasco para que abra-se uma vaga para o Thiago Almada. Olha que coisa louca. O BAP cansou de dizer, e era o único a se declarar publicamente contrário à compra da Crefisa em relação à SAF do Vasco. Foi o presidente que se manifestou dizendo que havia um conflito de interesses, que não era legal, que não era bacana. Pois bem, o tempo passou e antes mesmo de a Crefisa adquirir através do Lamáquia a SAF de forma oficial, o Marcos Lamáquia já tem colocado dinheiro, 40 milhões de reais para o fluxo de caixa, mais 100 milhões de reais para reforços. E é graças a essa grana que o Vasco está comprando o Colídio. Ele chega por empréstimo com obrigação de compra, uma operação de mais ou menos 5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. A janela de transferências na Argentina fechou nessa sexta-feira às 2 da tarde. E aqui vem um pulo do gato. Na Argentina, na teoria, você não pode mais contratar atletas. Mas abriram uma brecha, dizendo que se você vender ou emprestar algum atleta, você passa a ter a alternativa de repor esse jogador até 2 de setembro. Então o River deve confirmar nas próximas horas a transferência do Colídio para o Vasco, e essa brecha, essa vaga, vai ser ocupada pelo Almada, que nesse domingo, segundo a imprensa argentina, ESPN de lá, o Sebastián Sur, todo mundo que cobre o River Plate, cravando que o Almada disse sim à proposta do River Plate, tá bom? Kleber Nunes, Nicola, Sterling no Vasco, vai acontecer mesmo? O Kleber, o Sterling, é um dos vários jogadores grandes de nome que estão desempregados no mercado, e ele foi sugerido para o Vasco, e acho até que deve ter sido sugerido para outros clubes. Não é normal que o empresário sugira só para um time, né? Tá disposto a ir para o Brasil? Vou sugerir para os principais clubes do Brasil. Guardar, cara, vamos ver como é que acontece isso. Quem seria o 9 que o Vasco pretende gastar 8 milhões de euros? Eu cheguei a ler essa especulação, né? De que o Vasco está perto de anunciar um 9, né? Mas, cara, sendo bem sincero com vocês, eu não tenho essa informação. De Acopiara, Sertão do Ceará, que legal. Qual vai ser o atacante e zagueiro que o Vasco quer contratar? Em relação a zagueiro, são vários nomes especulados. O Vasco tem tido dificuldade na busca por esse defensor, né? Lá atrás tentou-se o Jair do Nottingham Forest, não deu certo. Conversaram com o Diego Carlos do Fenerbahçe, com o Murilo do Palmeiras. Nenhuma das tratativas acabou andando, tá? Sobre o centroavante, esse talvez ainda mais difícil, né? Porque são jogadores caros. O Lúcio, que está indo para o Cruzeiro, era um dos alvos do Vasco, mas acabou fechando com o Cruzeiro. O Nano está pedindo mais notícias sobre o Vasco. Eu estava falando sobre o Colídio.
O Sousa está fechado, né? O Sousa nem participou da partida desse sábado, ele tinha pedido para se despedir do Racing jogando, mas o pessoal do Vasco entendeu que não valia a pena, que não era bacana, corria esse risco desnecessário. Sousa vai ser reforço do Vasco, operação de até 8 milhões de dólares. Com o Corinthians falta o acerto em relação à forma de pagamento. O valor está fechado entre o Vasco e o River. Os clubes estão definindo agora como é que vai se dar o número de parcelas, qual o valor do pagamento à vista, quanto fica para o parcelado. E aí, fechando esses dois negócios, o Admar Lopes, que é o executivo de futebol do Vasco, viaja para a Espanha para tentar colocar um ponto final nas tratativas com o Betis, negociação das mais antigas e desgastantes, que envolvem também o Deus. O Sandro Diniz está perguntando se eu acredito nas negociações, nas transferências dos argentinos para o Vasco, sim. Que compra da Crefisa, o Lamáquia tem uma outra empresa. Vamos lá, Juari, quem está comprando o Vasco é o Marcos Lamáquia, é o filho do Zé Roberto Lamáquia, né? Mas vale a lembrança que foi o próprio Zé Roberto Lamáquia, não fui eu, que falou que quem está dando a garantia de 2 bilhões de reais é o dono da Crefisa, tá? Então acho que faz sentido associar a Crefisa a essa negociação. Como anda a venda da SAF do Vasco? Ela está rolando, mas o processo é bem lento e gradual. O André Sica, que é advogado da família Crefisa, imagina que essa transferência vai estar concretizada somente em janeiro de 27, no primeiro semestre de 27. Tá? Mas isso não impede que o Vasco vá fazer todos os seus movimentos. Os 40 milhões de reais emprestados pela Crefisa já estão ajudando a pagar uma série de contas, enfim. O Marcos Moreira perguntando se é verdade que o Vasco quer um centroavante e um zagueiro depois das contratações do Sousa já fechada, do Colídio encaminhada e do Deossa, que pode estar perto do fim, sim. As prioridades são um zagueiro e um centroavante. Giovanni Silva pedindo notícias sobre o Vasco. Quem mais que a gente pode falar sobre o Cruz Maltino? Cara, e assim, ó, eu não sei se vocês concordam, mas eu achei o time do Vasco, sob o comando do Pedro Emanuel, mais organizado, especialmente defensivamente, né? Fazia tempo que o Vasco não ficava 2 partidas sem tomar gol, e isso aconteceu, né? Acho que isso é muito reflexo de alguém que parece entender bem como arrumar um sistema defensivo. Hoje o Vasco me parece ser mais seguro defensivamente. E se isso vai se confirmar no passar do tempo, só o tempo vai dizer, mas eu achei uma boa impressão deixada logo de cara, tá bom? E aí, só para completar, para quem está chegando agora, contei para vocês que o Sousa nem atuou pelo Racing nesse sábado, a pedido do Vasco. A negociação com o Racing está fechada. Com o River Plate, nesse domingo chegaram a especular que, embora o Colídio já tenha aceitado, o Vasco ainda estava acertando os últimos detalhes com o River Plate, e o Admar Lopes ainda tem uma viagem para a Espanha para tentar sacramentar a ida do Deossa para o Cruz Maltino. O Juari tem que ter coerência na informação. A empresa que está comprando o Vasco não é a Crefisa. Má vontade de mais... Não, pelo contrário, Juari. Cara, você pode ter certeza que má vontade com o Vasco eu não tenho. Filho de português, torcedor da Luz, eu tenho muito boa vontade com o Vasco. E torço bastante para que o Vasco dê certo, tá bom? Disso você não pode me acusar. Pode ficar tranquilo. O José Hilton vai tomar um calote do Vasco. Não paga ninguém. Não, vai pagar, cara. Vai pagar com o Marcos. Vamos lá. Eu não tenho como cravar, mas o Marcos Lamarca está comprando o Vasco para que em 1 ano e meio, 2 anos, a Leila Pereira assuma o Vasco, tá? Enfim. Aguardemos, acho que o mais fácil é aguardar. O Admilson Rodrigues está dizendo que o Vasco está ficando muito bom. Cara, o Sousa é muito bom jogador. O Sousa é excelente. Foi pretendido por Vasco, por Flamengo, por Palmeiras e por Cruzeiro. Eu gosto demais, tá? O Colídio eu acho bom atacante. Bom atacante. É melhor do que todos os atacantes que o Vasco tem. Não é do nível do Sousa, para mim o Sousa está acima, mas é bem interessante. O Deossa, antes de se mudar para o Betis, teve negociação com o Palmeiras, e o Monterrey até topou a proposta do Palmeiras. Quem não quis foi o Deossa, que preferiu jogar no exterior, tá bom? O Rogério Milcom. Nicola, sou de Teresina, Piauí, gostaria de saber se o Felipe Coutinho ainda vai jogar ou se aposentou. Rogério, eu tô para dizer para você que nem ele decidiu ainda, tá? Ele não se aposentou porque não se anunciou. O Felipe Coutinho decidiu parar de jogar, mas já faz um tempinho que ele rescindiu o contrato com o Vasco. Existiram algumas especulações, alguns interesses, especialmente do futebol dos Estados Unidos, mas a verdade é que o Coutinho havia preparado toda seu pós-carreira, ou esse momento da carreira, para ficar no Rio, né? Então ele abriu não é uma ONG, né? Mas abriu o Instituto Felipe Coutinho, ele abriu
um shopping, ele fez tudo no Rio de Janeiro para continuar no Vasco, né? E até que ele tomou essa decisão de pedir a rescisão do contrato.